TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite, começando aqui mais um Janela do Céu. E vamos ouvir mais um testemunho aqui hoje, ser um pouco mais edificado por uma história de vida com Cristo Jesus. E a gente tá aqui hoje com a Emanuele, de Gramado dos Loureiros, e ela vai compartilhar um pouquinho com a gente da sua história, aquilo que o Senhor fez na vida dela, e a gente tá curioso, né, pra saber, porque com certeza em cada vida o Senhor faz de uma maneira totalmente diferente e até nos surpreende, né, com aquilo que Ele faz. Então vamos ouvir um pouquinho da história da Emanuele. Boa noite, Manu. Boa noite, irmã. Boa noite a todos os irmãos que estão conectados. Que Deus abençoe a todos. Então é a primeira vez que a Emanuele vai gravar aqui com a gente, né, pra contar a história dela. E eu já vou largar a palavra pra ti, então, né, pra ti começar contando como é que foi toda essa trajetória, desde que você era pequena ainda ou já era mais velha. Conta aí pra nós como é que foi. Amém. Os meus pais entraram na igreja um ano antes de eu nascer, então desde pequenininha eu já faço parte desse terreno, né, já desde pequenininha caminhando com Cristo e aprendendo e sendo ensinada desde pequena nos caminhos de Cristo, né. A gente passou por algumas cidades, moramos primeiramente em Chapecó, onde eu nasci, depois a gente foi para uma cidadezinha mais perto de Chapecó, que ficamos acho que uns 3 anos. Ali eu não recordo muitas coisas, mas eu lembro que quase decaímos na igreja, né? Quase saímos fora por ouvir coisas e entrar dúvidas na cabeça do meu pai, né? Eu sempre segui o que eles seguiam, então desde pequenininha, se eles estão na igreja, eu tô junto, né? Então ali o Senhor direcionou nós ir até a cidade do litoral, perto de Curitiba, lá no Paraná. E lá nós moramos mais uns 3 anos, eu acho. E ali nós tínhamos grupo familiar lá na nossa casa, né? Os irmãos lá de Curitiba comandavam, iam lá em casa e participavam. Eu não recordo muitas coisas, né? Pequenininha, às vezes sem querer dormia no grupo ou não prestava muita atenção, mas eu lembro que os irmãos iam lá. Eu lembro bastante coisas, experiência, algumas coisas. E até que meus pais sentiram do Senhor que nós deveríamos vir para cá, né? Até porque lá é uma cidade onde muita coisa é permitida. E a minha mãe até falava comigo esses tempos que eles decidiram sair de lá até pela educação nossa, né? Para nós não ter contato com muitas coisas que hoje se tem. E que lá, como é litoral, é praia, se tem liberdade para completamente tudo, né? Daí a gente veio para cá. E aqui a gente foi pro interior e lá a gente não tinha nem sinal de telefone, nem internet e mal pegava televisão. E ali a gente foi se alimentando pelos materiais que se tinha, pelos DVDs, pelos CDs, pelos livros, né? Naquela época acho que não tinha download, nada todo esse manancial que a gente tem hoje não tinha muito naquela época. E até que deu uma queda ali e foi se desviado um pouco dos caminhos de Deus. E foi centrado, meus pais começaram a voltar a alguns movimentos antigos e como eu sempre fui influenciada por eles, você ia junto, né? Então você desfrutava de algumas coisas, via coisas, então ali foi um tempo até que teve uma época que teve, eu acho que um encontro em Passo Fundo, se eu não me engano, que o irmão convidou nós, e eles faziam excursão com os irmãos de Chapecó. Então eles organizavam, né, o ônibus, tudo, para vir aqui, nós íamos juntos e daí ia para o encontro. E naquela época eu quase não entendia muita coisa, mas o meu pai literalmente ele não estava com muita vontade de ir, né, nesse encontro. Ele até tinha, pra que ir, né? Não quero mais essas coisas e tal. E até que, né, pela sã consciência de uma criança, eu queria ir. Não sei porquê, o que eu ia achar interessante lá, mas eu queria ir. A minha mãe também quis ir. Então, daí foi que nós insistimos e ele quis. E ali foi onde o Senhor resgatou nós de novo
para a igreja por meio daquele encontro, né? O Senhor falou muito com nós lá e ali foi onde o Senhor reiniciou novamente, onde nós começamos nossa caminhada de novo. E a partir dali, só a obra, né, de Deus. Que bacana. O encontro que tu fala é um encontro micro-regional, né? Que a gente tinha em Passo Fundo. A gente tem ainda em Passo Fundo, né? Tu vê que como é importante, né? Muitas vezes a gente tá ali, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Mas aquele encontro ali pode ser um encontro decisivo, né? Aquela reunião, aquele culto, aquele grupo familiar que a gente às vezes não quer ir, né? Pode ser aquele momento que vai ser decisivo pra nossa caminhada com Cristo, né? E aí, como é que foi quando voltaram, então, depois do encontro? Como é que foi que essas mudanças começaram? Porque é dentro de casa, é internamente, é tudo que vai mudando, né? Quando o Senhor começa a fazer a obra. Naquela época ainda os encontros eram presenciais, então você... Claro que hoje no virtual não é que você não sinta, mas leva um tempinho para você sentir do Senhor, né? E os presenciais foi ali que o Senhor tocou. Então começa desde dentro de casa, começa a obra na gente, em tudo. Eu acho que eu tinha uns 10 anos, ou um pouco menos, quando a gente voltou para a igreja, assim. Naquela época não era fácil, porque tu ia na escola, você recebia uma coisa, eu sempre fui uma criança muito influenciada. Até hoje eu sou, então eu tenho orado muito pro Senhor nessa relação, sabe? Porque o que você vê, às vezes você toma decisão pelo que tu viu. Vejo um irmão compartilhando sobre tal coisa, aquilo transformou a vida dele e eu levo aquilo para mim. Às vezes eu tenho que cuidar no que eu sou influenciada, porque isso não agrada a Deus muitas vezes e isso te faz cair, né? E eu lembro que sim, que teve muitas experiências dentro de casa. A gente morava com os meus tios na mesma casa e não era fácil, porque ali você tinha que criar um amor com o próximo, uma relação em família para poder viver. E não tinha como viver, porque às vezes havia muita briga dentro de casa e isso chegou a um ponto que não estava mais fácil. Daí o meu tio fez a casa dele, se mudou, tudo. E ali nós estávamos vivendo, nós ali na casa. Tinha algumas experiências, eu lembro que pelo fato de eu estar na escola, eu não tinha mais, às vezes, muito tempo de buscar. E também, quando a gente é muito novo, às vezes não vê um interesse muito sobre essas coisas de Deus. É um pouco complicado, né, nessas idades. Mas eu sempre estava ali na mesa, buscando o Senhor, recebendo, os meus pais sempre me instruindo nesse caminho, para que de alguma forma não se desviasse, né? Sempre tentando cumprir. E eu lembro que às vezes, se alguma coisa eu fazia de errado, eles iam me corrigir, eles falavam, você está sendo corrigida por conta disso. E o Senhor sempre diz que tem que ser corrigido os filhos para que eles não venham, né, envergonhar o pai. Então eles me corrigiam dessa forma. Eu não fui uma criança assim que fiz muita bagunça, então não era muito corrigida também. E algumas experiências assim do meu passado eu não recordo muito, mas de uma época para cá, né? Eu comecei a buscar Cristo, assim, se alimentar e ter ciência disso, acho que uns 13 anos por ali. A importância de você se alimentar, tudo. Eu vejo que os materiais, eles deram muito apoio para mim nessas épocas, né? O aplicativo, tudo. Foi uma coisa que ao longo do tempo foi se criando e foi, assim, dando disponibilidade maior para buscar e entender melhor as coisas. Mas era uma época... Tem uma fase que a gente passa, assim, que nem tu disse, né? Por influência dos pais. Os pais estão indo, eu tô indo. Os pais param, eu paro. E aí, como tu disse, né? Ali, a partir de alguma idade, parece que algo muda, né? E o interesse começa a ter que ser nosso, né? Não mais se o outro faz, eu faço, né? Mas eu realmente sinto vontade de falar com Cristo, de me alimentar, né? Então eu vou lá e eu busco a palavra. E a gente sente essa mudança em nós, né? Quando a gente fica maior, enfim, né? A gente passa a sentir isso, que a partir daquele momento é eu que tenho que buscar minha comunhão com Cristo, né? É eu que tenho que caminhar até Ele, né? E como é que foi pra ti essa mudança, assim, que é devagar que vai acontecendo, mas a gente vai sentindo o que acontece, né? Os meus pais, como eles sempre me conduziram pelo caminho de Deus, eu não conseguia me desviar, assim, sabe? Então eu teve uma época até que eu não queria, né, muito saber dessas coisas, eu não via muito interesse
né? Algumas coisas eu gostava, outras não, mas daí às vezes aquilo que eu não gostava era preciso ser feito, né? Até que daí eu acho que, assim, eu só ouvia as coisas de Deus, sempre estava nos grupos, tudo, mas não estava dando muita bola, né? Para isso, até que eu tive um ano, assim, de experiência, assim, muito difícil com Cristo, onde Ele me quebrou muito, né? Onde ali eu vi que se eu não tô com Cristo, a minha vida, né, tá desfeita, que nem diz, algo sempre pode acontecer. Eu não me recordo em que ano, irmã, que eu me batizei, mas foi a partir daquele tempo ali que as experiências começaram, principalmente. Eu acho que eu tinha uns 12 anos, 11 anos, quando eu me batizei, que a partir dali você precisa ter uma relação, uma comunhão com Cristo maior, né? Buscar para alimentar esse novo homem que foi para dentro da gente. Só que naquela época eu não gostava muito, então pouco me alimentava. E eu lembro que eu ia para a escola, assim, às vezes eu até dava desculpa, eu não busquei hoje de manhã porque eu tive que acordar cedo para ir para a escola, né? Mas naquela época... O que foi que mudou esse sentimento de desinteresse para onde eu realmente quero buscar, eu realmente quero entender isso? Por mim mesma, eu quero ir atrás do Senhor, né? O que foi que mudou esse pensamento? Foi por esse ano eu ter passado por experiências e eu ter reconhecido que eu precisaria de Deus para orientar minha vida, tudo. E pelos testemunhos que eu vejo hoje na igreja, principalmente dos jovens da minha idade, as experiências que passaram, os irmãos que passaram por experiências, assim, isso me motiva bastante para sempre continuar, sabe? Eu vejo que o Senhor sempre faz a obra de forma, assim, diferente cada um. Então, às vezes eu vi um irmão, o irmão fazia aquilo, ele tinha experiência naquela área daquela forma, e às vezes eu estava passando por aquilo também. Mas, de repente, não seria aquela forma que o Senhor queria trabalhar na minha vida, sabe? Então, a partir daquele ano, eu comecei a ver que eu precisava ter uma decisão. Ou eu ia para Cristo, ou não ia para Cristo, eu tinha que decidir ali, porque eu estava, né? Então, eu comecei daí a buscar nos materiais, passava por uma fase difícil, onde o Senhor me restaurou ali. E daí, a partir dali, o Senhor começou a trabalhar na minha vida de uma forma que não foi tão fácil, porque a gente, às vezes, precisa se livrar de coisas que a gente tinha um apego, né? E isso não, às vezes, nos impede de buscar Cristo. Eu tinha apego bastante a familiares, né? Até eu perder minha avó ali, estava ótimo. Depois que eu perdi minha avó, foi um pouco difícil, complicado, porque o apego natural era muito grande. Mas o Senhor fez essa obra na minha vida e hoje, assim, né, eu não sinto aquela saudade, aquele desânimo que eu sentia antigamente. E eu acho que um dos primeiros livros que eu li foi o Livre-se da Depressão, que foi um livro, assim, que o Senhor me deu muita luz e me mostrou, até ali em casa, esses tempos a gente estava fazendo a revisão deste livro, e ele falava sobre várias áreas, e tem um capítulo dele que me chama muita atenção, que é na área da música, né? Naquela época, a gente já tinha, né, contato com a internet, e às vezes eu utilizava da música para me expressar, ou a música é uma coisa assim que a gente tem que sempre manter cuidado, porque é uma coisa que te influencia muito. E dependendo do que tu acessa, aquilo pode te trazer tristeza, pode te trazer raiva ou felicidade, muitas coisas. E naquela época eu usava desse meio para me expressar ou para me deixar pior, né? Porque não ficava bem com aquilo, não era de Deus. Até que eu tive, assim, que começar a buscar os materiais, né? E trocar aquilo pelos louvores, porque eu passava, assim, por umas noites bem turbulentas, não era fácil de eu dormir, não conseguia dormir no escuro. Eu creio que ali eram demônios, né, que entravam na minha mente e faziam com que eu não permitisse que eu dormisse. Eu passava por uma tribulação muito grande durante a noite para dormir, né, não tinha aquele hábito de orar antes de dormir também, entregando, né, à noite, pedindo perdão pelos pecados, nada, eu não fazia isso também. E a Bíblia era uma coisa que era, né, não era rotineira, era semanalmente, às vezes pegava, dos grupos familiares, às vezes ouvia, né? Mas eu sempre olhava, assim, para a palavra, tentava olhar para a palavra, pelos testemunhos, pelo que o irmão
né, sempre direcionava nós para tentar focar naquilo, porque se eu queresse focar nas pessoas, eu sei que eu não iria ficar muito tempo também. Comentou aí um pouquinho sobre o livro, né, da Livre-se da Depressão, e ele tem um capítulo ali dentro que fala sobre a influência da música, né, em nós, como que isso nos auxilia ou piora, né, como tu falou. Ou ela vai nos ajudar, ou vai botar mais pra baixo, né? E isso é um discernimento que só vem quando a gente tá ali com Cristo, né? Pra compreender que a gente precisa cuidar com o que a gente se alimenta, né? E a gente vai pra um breve intervalo agora, a gente já pegou o início da tua história, a gente já viu a situação e a gente quer saber como que o Senhor transformou isso agora. Então a gente vai pro intervalo e logo a gente volta pra gente saber como que o Senhor resolveu tudo isso. Estamos apresentando Janela do Céu.